Você parou, se planejou e contratou uma previdência privada para ter uma aposentadoria mais tranquila. Você foi lá, conversou com o gerente e contratou um fundo de previdência privada do Banco do Brasil, do Bradesco, do Santander. E pronto, investiu uma vida inteira e nunca mais acompanhou. Chegou na sua aposentadoria, você percebeu, opa, esse recurso que eu tenho aqui é menos do que eu gostaria. Essa pode ser uma história fictícia, mas na realidade ela é, infelizmente, a verdade para a maior parte dos investidores do Brasil. Os grandes bancos comercializaram fundos de previdência com altas taxas de administração e temos bilhões de reais, quiçá trilhões de reais, sendo alocado em fundos de previdência que rendem 70%, 80%, 90% do CDI. E provavelmente você, um familiar seu ou algum amigo está investindo nesse tipo de fundo. Então para tudo, vamos assistir esse vídeo aqui que eu quero te mostrar que há vida e eu quero te mostrar o quanto que investir mal na sua aposentadoria, na sua previdência privada e não acompanhar os rendimentos e não ir atrás de soluções melhores pode impactar diretamente a qualidade da sua aposentadoria e, portanto, a qualidade de vida na terceira idade. Então, vem comigo para a tela do meu computador que eu quero te mostrar diferentes cenários, te mostrar exemplos de fundos que não rendem tão bem e quais são as alternativas que nós temos para rentabilizar. E sim, é possível investir de forma extremamente conservadora, se for o seu perfil, fora dos grandes bancos e ao mesmo tempo galgar, almejar um resultado que supere pelo menos os 100% do CDI. Vamos para essa jornada? Então vem comigo. Aqui na tela do meu computador eu estou mostrando o resultado de investimentos que nos últimos 12 meses entregaram 70%, 80%, 90%, 100% ou 110% do CDI. E o quanto é a diferença de rentabilidade que um investidor que tem 70 e alguém que teve 110 obteve em termos percentuais ao final dos últimos 12 meses. Então quando a gente olha aqui na tela do meu computador, alguém que teve retorno de 70% do CDI teve um resultado bruto de 7,55%. Enquanto alguém auferiu basicamente um resultado de 110% do CDI, auferiu então um resultado que foi de 12,12%, ou seja, uma diferença aqui de quase 5 pontos percentuais. Estamos falando que se alguém tivesse investido 100 mil lá 12 meses atrás, teria tido uma diferença de resultado de 5 mil reais. Esse é o custo que você estaria tendo por investir eventualmente mal a sua previdência. Mas isso a gente está vendo no cenário de 1 ano. E se a gente colocasse num cenário de 2 anos? Qual que é o impacto que isso teria na nossa carteira de investimentos? O sistema aqui basicamente calcula que alguém que teve um resultado de 70% do CDI teria tido um resultado acumulado, lembrando que são juros compostos, de 17,48%. Enquanto alguém que rendeu 110% do CDI, 28,8%. Ou seja, estamos falando aqui já de 10% a mais. Talvez estaríamos falando de mais de 10 mil reais de diferença em apenas 2 anos. Naquele caso que eu falei ali de alguém que começou com 100 mil. Se a gente pegar 3 anos, basicamente, a gente está falando de alguém que com 70% do CDI teria tido um resultado de 26,32%. Enquanto alguém que tem 110% do CDI, 44,36%. Em 5 anos, isso aqui vai aumentando, são juros compostos, teria sido 54,83% contra 32%. E se a gente expandir esse prazo aqui para, quem sabe, 120 meses, 10 anos basicamente, como que ficaria? A gente está falando de uma diferença de 164 para 85, o dobro de resultado, basicamente. E se a gente pegasse 30 anos, o que aconteceria? Em 30 anos, a gente está falando de uma diferença de absurdos 10.000% de diferença. É isso que dá a gente, no longo prazo, negligenciar a rentabilidade dos nossos fundos de previdência. E acha que eu estou falando aqui de uma exceção, de um fundo que renda 70%, 80%, 90% de CDI? Calma que eu vou te mostrar que isso é realidade para muita gente. Mas antes disso, veja que na prática, como a gente está vendo aqui no gráfico, 110% teria sido 12 mil, né, de resultado nos últimos 30 anos. Mas se alguém tivesse rendido 100% do CDI, já teria sido 4.000% a menos, ainda assim teria sido 4 vezes alguém que rendeu 70%. Então é muito importante você investir bem o seu fundo de previdência, você controlar isso e principalmente quanto maior o bolo, mais juros compostos estão agindo em cima. Quanto maior o prazo,
mais retorno. O fator tempo é o exponencial nesse processo, então é muito importante que você invista bem os seus recursos. Antes de eu te mostrar alguns exemplos, eu quero te convidar a te inscrever aqui no canal. Toda segunda, quarta e sexta a gente tem um vídeo novo. E nas sextas-feiras comigo falando de previdência, seguros e planejamento de aposentadoria. Ativou o sininho, se inscreveu? Então bora para o resto do conteúdo que eu vou te trazer alguns exemplos práticos. Bom, pessoal, exemplos práticos, eu estou utilizando a ferramenta aqui do Mais Retorno. Basicamente, o que a gente percebe? Um patrimônio líquido de 34 bilhões de reais num fundo do Brasil Prev, Fix 2, um fundo que tem taxa de administração de 1,5%, e percebam que o resultado do fundo perde de forma consistente para o CDI. É um fundo super longevo, desde 2004. Tem, como eu falei, 34 bilhões de reais investidos nesse fundo aqui. E quando a gente observa basicamente o resultado, 76% do CDI. Tem 34 bilhões de reais sendo investidos a 76% do CDI. Ah, mas é uma exceção. Essa linha Fix do Brasil Prev, ó, tem um monte de fundos. Tem Fix 1, Fix 2, Fix 3, Fix 4, Fix 5, Fix 6, Fix 7, e tudo uma porcaria, tudo não rende nada. Então, assim, revise isso aqui se você tem um desses planos. Outro fundo, Bradesco FIC, Renda Fixa PGBL VGBL. É um fundo que existe aqui desde 2013. Se a gente observar o resultado, também perde para o CDI. 15 bilhões de reais investidos nesse fundo. Quando a gente observa a taxa de administração, até que não é um absurdo, 0,5, resultado acumulado 87% do CDI. Fundo do Bradesco. Outro fundo, Caixa Econômica Federal. Caixa Renda Fixa Pós-Fixado 150. 8 bilhões de reais investidos nesse fundo. Um fundo mais recente, até um fundo de 2021. Também é um fundo que perde para o CDI, taxa de administração de 1,5% para um fundo de renda fixa, um legítimo assalto. Se a gente observar aqui, 88% do CDI de resultado acumulado. Vamos embora, botei mais. Outro fundo do Bradesco Private. Linha Private do Bradesco, os maiores clientes do Bradesco devem investir nesse fundo aqui. Private é aqueles clientes que têm mais de 5 milhões de patrimônio, pelo menos. 34 bilhões de reais investidos nesse fundo do Bradesco. Resultado aqui a gente já vê, perde para o CDI, um fundo que existe lá desde 2015. Taxa de administração de 0,80% ao ano para te perder para o CDI. Resultado acumulado, 94% do CDI. Vamos adiante. Santander, fundo do Santander. 10 bilhões de reais investidos no fundo. Um fundo que também perde para o CDI. Santander Prev 18. Basicamente, se a gente observar aqui, taxa de administração de 0,8% para perder para o CDI. Resultado, 94% do CDI. E sim, essa é a grande realidade, essa é a grande maioria dos fundos de previdência, principalmente dos grandes bancos. Mas calma, tu não está sozinho, é muita gente que investe nesses fundos. A gente viu aqui mais de 100 bilhões de reais em fundos que tenham taxas abusivas, que tenham uma rentabilidade pífia. Mas existe um cenário melhor. Existem fundos que têm estratégias defensivas, estratégias conservadoras, que focam em crescimento constante e proteção do capital do principal, mas sem abrir mão da segurança, sem abrir mão da rentabilidade. E eu vou te mostrar 3 opções, uma da XP, uma do BTG e uma da Icatu, 3 seguradoras independentes que conseguem te trazer um resultado muito interessante, 3 fundos de previdência geridos por essas instituições que conseguem te trazer um resultado bem mais interessante. Então vamos lá, primeiro deles, fundo da XP, quase 3 bilhões de reais investidos, um fundo um pouco mais recente, de 2019, a gente já vê aqui que o fundo supera o CDI, taxa de administração 0,5%, ao mesmo tempo, resultado acumulado 110% do CDI. XP Horizonte Crédito Privado, um fundo de taxa de administração compatível de uma excelente instituição e com resultado de 110% do CDI. Vamos a fundo, vamos mais um. BTG CDB Plus Previdência, quase 1 bilhão de reais investido, é um fundo um pouco mais recente, tem pouco mais de um ano, mas a gente vê aqui que já supera a CDI, taxa de administração de 0,3%, ao mesmo tempo o resultado acumulado 109% do CDI. Fundo do BTG, um dos maiores bancos de investimentos da América Latina, se não o maior, um dos maiores bancos do Brasil, maior que o próprio Bradesco. Terceira opção, fundo da Icatu Seguros, uma excelente seguradora, uma excelente gestora, a vanguarda, tem aqui quase 200 milhões de reais investidos, 150 milhões de reais investidos,
É um fundo que existe desde aqui de agosto de 2022, resultado acumulado a gente já vê aqui que supera o CDI, taxa de administração 0,42 e basicamente 110% do CDI. Então vejam que se a gente fizer uma seleção bem feita, a gente consegue de instituições muito sérias, instituições muito sólidas, estratégias conservadoras, talvez as mesmas estratégias daqueles fundos dos bancões que talvez comprem os mesmos ativos, mas por ter uma taxa de administração mais competitiva, por ter uma gestão um pouco mais eficiente, conseguem entregar um resultado bem melhor. E lembrem que a gente olhou ali o resultado, 110% do CDI em 30 anos, para um fundo que rende 70, 80, a gente está falando aí mais de 5, 6, 7, 8.000% de diferença em termos de resultado. Imagina se a tua carteira tivesse uma diferença de 8.000% de resultado daqui 30 anos. Será que a tua aposentadoria não seria mais digna? Será que a tua aposentadoria não seria uma aposentadoria com maior qualidade de vida? É isso que eu quero que tu reflita. E é isso que a gente faz aqui na Musa Capital. Nós somos especialistas em planejamento financeiro, especialistas em gestão patrimonial e a gente ajuda os nossos clientes a montar uma carteira de investimentos com previdência ou diretamente através de uma carteira tradicional para buscar uma liberdade financeira. A gente atende clientes com capital a partir de 300 mil reais a fazer uma gestão personalizada dos seus investimentos, um serviço de consultoria customizado ao perfil e necessidade individual de cada um. E se você não tem os 300 mil para ter o nosso serviço contínuo, a gente presta também o serviço de consultoria pontual para quem está começando o seu planejamento de vida. Então, se você tem interesse em conhecer mais, acesse o nosso site www.musacapital.com.br que o especialista do nosso time vai ter o maior prazer em te ajudar. Os fundos que eu trouxe aqui são um mero exemplo. Existem fundos muito melhores. Nem são os fundos que a gente utiliza com os nossos clientes. Mas para vocês verem que existe uma gama enorme de fundos rentáveis, seguros, que bem selecionados podem te ajudar a potencializar a sua aposentadoria. Caso queira uma ajuda, não esqueça de contar com a Musa Capital e muito obrigado por ter ficado aqui conosco até o final. Escreve nos comentários se você gostou, qual é a sua dúvida, sugestão de novos conteúdos, que teremos o maior prazer em te ajudar. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.